quando a gente fala em pronúncia, em jeito de falar, a gente não pode deixar de lado a questão da fonoaudiologia. E para isso eu convido a nossa querida Adriana, com muita honra, que também aceitou o nosso convite para vir aqui falar. Pode vir, Adriana, por gentileza. Adriana Alcântara Teixeira. Quem é Adriana Alcântara Teixeira? Fonoaudióloga, especialista em patologias da linguagem, mestre em ciências de estudos de deficiência na comunicação pela Universidade de Londres, idealizadora da estratégia Sons e Gestos que alfabetizam. Uma pessoa também extremamente preparada, aceitou o nosso convite, Adriana, aceitou o nosso convite para estar aqui. É com muito prazer que agora eu passo para ela a fala, para ela mostrar essa experiência que é riquíssima e que a gente também, assim como Jeane e outras pessoas que eu conheço aqui, que estão aqui no auditório também, que eu sei que me conhecem, a gente já vem de um trabalho muito, muito antigo e estamos hoje aqui para falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Eu queria primeiro me apresentar, né? Eu sou, inclusive, é a primeira vez que eu tenho descrição de mim, assim, a minha descrição, né? Então, eu sou baixa, estatura baixa, estou grisalha, né? Então, nessa pandemia, assumi a grisalha e estou super feliz com isso. Estou com os óculos vermelhos, um blazer vermelho, uma blusa branca por dentro, um colar colorido com os tons verde, vermelho, azul e uma calça verde. Eu queria primeiro pedir desculpa pela minha voz, porque há 1 ano e 3 meses atrás eu fiz a cirurgia de tireoide. Por fatalidade, fiquei com a paralisia da prega vocal esquerda. Muito feliz que estou tendo condições de falar e de ser ouvida. Então, foi muito interessante porque eu me vi enquanto uma pessoa com dificuldade de comunicação. Por várias vezes, tentei falar no telefone, com, por exemplo, uma empresa, marcar uma consulta, e do outro lado dizer, por falta de comunicação, vamos desligar essa ligação, né? Então eu me vi enquanto pessoa com deficiência, com dificuldade de linguagem, naquele momento. Quando o Dione me chamou, aí eu comentei que eu tinha tido essa lesão, ela disse, então você não vai poder, eu digo, vai ser a primeira vez depois do ocorrido que eu vou voltar a dar uma palestra. E assim, sendo para a Secretaria de Educação, para mim, assim, é algo fundamental, porque eu acredito o papel do fonoaudiólogo na escola, na educação. Ele é fundamental. E aí é hoje que eu vou falar sobre uma criança minha que eu gerei, que foi essa estratégia Sons e Gestos. Sons e Gestos que alfabetizam. E eu já trabalho, né, em relação à Secretaria de Saúde, eu estou aposentada, né? Mas enquanto na área clínica, eu trabalho há uns quase 40 anos e sempre com pessoas com deficiência na parte de comunicação oral e escrita. E eu tive uma alegria enorme de participar pelo Integrarte, entrar com os adolescentes de lá. E há 20 anos atrás, ou melhor, antes de 20 anos atrás, logo que eu entrei no IMIP, isso é o que, uns 30 anos atrás, eu trabalhei com crianças surdas, oralizando. Na época, nem se falava sobre Libras. Na faculdade, a gente era obrigado a não fazer gestos, a gente era proibido de fazer gestos. Então, foi o tempo da oralização. E depois começou o movimento de comunicação total, depois o bilinguismo e depois a Libras. E quando eu estava no IMIP, eu já, antes de chegar, quando esse processo de começar a Libras, eu participava de todos os eventos, né, inclusive da comunicação total também, e eu tinha sempre tive cuidado de chamar um professor surdo para capacitar a família das crianças surdas, né?
E essa estratégia, ações e gestos, ela surgiu a partir da minha história de trabalhar com surdos. E eu fui, e também que eu passei um ano na Inglaterra. E então, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, eu tive a oportunidade de passar um ano na Inglaterra, fazendo mestrado em estudos de deficiência na comunidade. Então, trabalhar com a pessoa com deficiência na própria comunidade, onde a família vai ser esse agente de reabilitação. Que a gente não dá conta. Eu me emocionei com a Priscila falando da avó. Recentemente, eu tive a pandemia teve todo um processo para todos nós, né? E pós-pandemia houve um processo para mim em particular, que eu acho que tudo da diversidade da vida, elas surgem para nos fortalecer. Nos fortalecer e refletir. Então, foi muito interessante nesse processo de grisalhar. Foi um processo também de que minha filha engravidou. Passou 9 meses numa gestação, onde ele buscava esse bebê e a bebezinha nasceu sem vida. Então, para mim, foi uma tristeza, porque eu já estava imaginando ensinar essa menininha a falar, né? Uma tristeza enorme. Então, fiquei sem voz, sem a neta. E aí eu disse, meu Deus do céu, quando alguém chegar e perguntar a mim, você tem netos? Porque todos nós, quando a gente começa a envelhecer, pergunta logo, né? Tem netos? Aí eu disse assim, ele disse, não tenho, mas não tenho. Eu tenho uma neta, só que ela está no plano espiritual. E aí eu pensei, poxa, mas é mais do que isso, porque eu fiz um curso chamado A Voz Fora da Caixa. Que eu indico a qualquer um de vocês de fazerem, é a coisa mais linda do mundo. E nesse curso, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a professora falando que existe um ditado africano que fala: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Minha gente, se é preciso uma aldeia para educar uma criança, imagine uma criança com deficiência. Essa aldeia tem que ser reforçada. Então eu me emocionei com a vovó da Priscila. A gente tem que contar com cada um dessas pessoas. E é isso que as tradições de gestos têm feito um resultado maravilhoso, porque muitas dessas pessoas que ensinam são as mães, as avós, as babás e os professores acima de tudo, mas com a rede. É todo mundo falando a mesma linguagem. E aí, essa estratégia, eu sou a criadora e chamei outras pessoas também para fazerem parte comigo. Que é uma professora de educação física, Marta, e 2 fonoaudiólogas, André e Maria. E essa estratégia, a princípio, ela foi feita para pessoas com deficiência, com dificuldade de aprendizagem. Só que os resultados têm sido tão maravilhosos que a gente até brinca, parece uma mágica para as crianças que não têm dificuldade de aprendizagem. E vocês, quem não já ouviu falar, vai ver aqui como é muito linda. Eu sou suspeita. Pode passar. E quando eu estava na Inglaterra, um dos materiais que a gente viu muito lá foi um material que era dado para os agentes comunitários de reabilitação, que eles têm essa categoria lá, porque são países na África, na Ásia, que o países com população de 80 mil, 1 milhão de habitantes, só tem um fonoaudiólogo. Então, existe o trabalho de repassar o conhecimento para esses agentes de reabilitação. E eles davam muita ênfase à questão do gesto, a importância do gesto para as pessoas se comunicarem. E não os gestos só para quem é surdo. Aquilo me chamou muita atenção, porque era gesto para quem tinha síndrome de Down, gesto para quem tinha autismo. Porque é colocado que o gesto é uma forma de se comunicar. E a primeira da criança. A criança, quantas vezes a gente diz para ela assim, namora, mamãe? Aí a criança pisca os olhos.
canta parabéns, a criança bate as palmas. Mas ela não é capaz de ter nem papai nem mamãe. Mas é capaz de bater palma, de piscar o olho, de dar tchau, fazer tesouro, né? Então tudo que é motor é muito mais fácil para a criança, que é gestual, do que a própria linguagem falada. E também o que me chamou muita atenção na literatura é que eles dizem que é muito mais fácil para a criança com síndrome de Down ela perceber visualmente, identificar e memorizar as imagens do que os sonhos, do que é dito oralmente. Então, por isso que é tão importante a gente apresentar imagens às crianças, paralelo à fala, à questão auditiva, mas a imagem é muito mais forte. Pode passar. E aí, esse slide aqui, onde a gente faz as inteligências múltiplas, a Priscila é uma prova viva disso, porque antigamente só se fazia avaliação intelectual, levando em consideração a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística, que são duas inteligências que normalmente as crianças com síndrome de Down elas têm dificuldade. Mas, segundo Gardner, existem 9 inteligências. É a inteligência linguística, lógico-matemática, visual espacial, corporal sinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. Então aqui, a mais inteligente de todas nós, na corporal sinestésica, é Priscila. Não é verdade? Tanto é que ela é professora. E aí a gente tem vários exemplos na síndrome de Down, de outros, visual espacial. A gente tem um artista, não sei se vocês viram na internet, no Instagram, chamado Lúcio Piantini. Ele é filho de Lourdinha Piantini, que já veio para o Recife para ter aula com a gente. E ele é artista plástico e é ator. Né? A gente tem também aqui no Brasil, na inteligência musical, o Dudu Cavaco, que é de Minas Gerais. Né? A gente tem aqui em Recife também uma bailarina, que é a Amanda, não estou lembrando do sobrenome dela, Lima. Então, se a gente for pensar de todas as inteligências, a gente vai encontrar várias crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down. Só que a gente tem que ver por isso qual é o canal do meu aluno. Eu não posso achar que eu só vou trabalhar na escola com a questão lógico-matemática e linguística, porque é justamente a dificuldade maior que o nosso aluno tem. Então, ele com síndrome de Down. Então, ele vai estar sempre em defasagem. A gente tem que ver, como acho que foi a própria Priscila que disse, a eficiência. O que é que meu aluno tem de eficiente para eu pegar esse canal? E por isso que a estratégia é tão maravilhosa. São esses gestos, porque eu não vou só trabalhar o som ou o nome da letra. Porque na escola, infelizmente, antigamente se trabalhava muito a sílaba, o nome de letra, e hoje em dia já se trabalha a questão do som. Só que a criança, o adolescente, o jovem, com síndrome de Down, ele tem muita dificuldade na questão da memória auditiva. Então, do mesmo jeito que ele vai ter dificuldade de memorizar o nome da letra, ele vai ter dificuldade também de memorizar o som da letra. Então, eu tenho que fazer associações diferentes para que aquela memória não seja só auditiva, mas seja visual, tátil, sinestésica. Vamos passar. E aí, nesse slide, a gente fala sobre os hemisférios. O hemisfério direito e esquerdo, eles se complementam. Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela questão lógico, racional, matemática, verbal, preciso, exato, objetivo, sequencial, vê os detalhes, é planejador, vê as rotinas, estruturas. Já o hemisfério direito, ele é artístico,
ver a questão da emoção, do humor, intuitivo, visual, não verbal, holístico, subjetivo, simultâneo, ver a globalidade, ver as habilidades atléticas. Então, são funções diferentes em que elas somam. E aí, se eu for, se eu der uma aula, ou for trabalhar a alfabetização, só por questão linguística, eu não vou estar fazendo as duas conexões cerebrais. E meu aluno, como eu vou te dizer, que tem dificuldade nessa questão linguística, ele vai entrar em prejuízo, né? Os outros vão aprender mais rápido e ele vai, como a gente várias vezes já identificou, vários jovens. Quem aqui não conhece um jovem com síndrome de Down que não sabe ler? Alguém aqui conhece algum jovem que não sabe ler com síndrome de Down? Às vezes não precisa nem ter a síndrome. A gente vê jovens que não estão sabendo ler. Então, por isso que é importante que a gente veja não só questão linguística, o linguista pode passar. E somado a isso, a gente tem que pensar que existe, para eu ler, eu preciso utilizar duas rotas. A rota fonológica e a rota lexical. E a fonológica, a gente pode passar. A gente vai ver cada relação entre fonema e grafema. Então, se eu vou ler ba, ta, ta, eu estou percebendo o som e a letra, e a relação que tem as duas. Quando eu sou um leitor adulto, eu uso também essa roda, ba, ta, ta, só que para palavras não familiares. Por exemplo, se eu vou ler pela primeira vez, otorrinolaringologista, eu não leio rápido, eu leio pausando, ou então a palavra indicada. Já a rota lexical, eu não vou ler fazendo a conversão, fazendo silabando, eu vou ler a palavra. Então eu vou ler a batata caiu. Então eu vou precisar das duas rotas de leitura, certo? Pode passar. Rapidinho, só que quem vai ler são eles. Isso aqui é um exemplo que a rota lexical, ela nos possibilita ler textos como o seguinte. Vamos tentar ler, certo? A gente vai, infelizmente, eu vou só dar uma descrição do que está acontecendo, viu? Para os... tá massa, obrigada. Então vai todo mundo tentar ler junto de uma vez. 1, 2, 3, já. Não importa a ordem com que as letras estão escritas. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam escritas na posição correta. O resto pode estar totalmente bagunçado e você poderá ler sem problemas. É que não lemos cada letra isolada, e sim a palavra como um todo. Agora eu pergunto, está vendo como é a verdade isso? Agora eu pergunto a vocês, se vocês não soubessem ler, vocês iam conseguir esse texto? Não. Então a rota fonológica, ela é necessária para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A rota lexical, ela vai surgir depois, tá? Pode passar. E aí agora eu vou falar do estudo de caso, como tudo começou. Como essa estratégia surgiu? Foi a partir de um adolescente lá do Integrarte, que eu, antes de conhecer o Integrarte, eu conheci a mãe dessa adolescente. A adolescente na época, Catarina, na época ela tinha 13 anos. Agora a Catarina deve estar com uns 30 anos já, uma moça. E Catarina, minha mãe, e aí quando eu voltei da Inglaterra, eu fui ensinar na faculdade lá na FUNESP, de Fonologia, e aí apareciam alguns adolescentes, crianças, que não sabiam ler na química escola. Então, o que tinha na literatura era muito método fônico, né? Era a relação som, letra, o método global. Só que o que a gente trabalhava não estava conseguindo
alfabetizar aquelas pessoas. Elas iam para a escola, fonoaudiologia para química, no sentido de ser alfabetizadas. E não estava o resultado. Aí foi quando eu tive uma ideia. Aí eu disse, meu Deus do céu, o conhecimento que eu tinha de Libras, né, por causa dos meus pacientes, e o que eu tinha visto na Inglaterra, eu fiquei imaginando, será se a gente fizer alguma coisa parecida, ligando som ao gesto, vai dar certo? E aí eu conheci a Valéria, eu disse, Valéria, eu estou com as ideias, mas em vez de eu trabalhar com meus pacientes, com as minhas alunas para fazer, eu tenho que fazer o piloto. Você topa fazer com sua filha? Ela disse, com certeza. E aí, ela foi para o consultório, Catarina, isso que é em 2006. Catarina, e na época ela estava na escola regular. Vocês estão conseguindo me escutar direito? Sim. Estava na terceira série, na época era série que chamava de ensino fundamental. Ela não conseguia ler, ela reconhecia todas as letras desde os 7 anos, mas não conseguia juntar. Isso é comum encontrar na escola, reconhece as letras, mas não consegue se juntar, na verdade. Ela não era capaz de juntar formando sílabas e palavras, porque facilmente ela se esquecia do que tinha aprendido. Ela era acompanhada por diversos profissionais para se alfabetizar e não conseguia. Em que consiste a estratégia? São estimulações multissensoriais. A gente vai ter uma associação, uma estimulação auditiva e visual, onde a gente associa o som do sujeito. O sujeito pode ser um animal, objeto, uma pessoa, alguém que produz aquele som. Então, por exemplo, se eu disser assim, esse som de... Qual é o animal que vocês pensam que pode ser? Uma cobra, tá? Então eu associo o som a alguém que faz aquele som e uma imagem visual daquele sujeito. Visual também, modo como esse som é elaborado pelos órgãos fonoarticulatórios. Então se eu fizer assim, ó, como é que está a minha boca? Sorrindo, os dentes um na frente do outro, a língua atrás dos dentes de baixo. Então, o que acontece com o visual da boca? Tátil. Se eu botar a mão na garganta, faço assim, a laringe vibra? Não. O nariz ressoa? Não. Então, é um som que não tem ressonância nasal e não tem vibração laríngea. No caso tátil, né? Gestual. Qual é o gesto que eu faria com as minhas mãos? Não precisa ser um gesto de Libras, mas um gesto que eu faria lembrando uma cobra se arrastando. Exatamente, não pode ser assim, porque os gestos foram baseados em Libras, mas nem todos, porque alguns eram mais difíceis para uma criança com dificuldade motora estar fazendo. Então, alguns são semelhantes, outros não. E gráfica. Qual é a letra que faz esse som? A letra S. A princípio, a letra S, né? Pode ser também a letra C, né? Pode ser a S, né? C cedilha. Mas, para uma criança que está aprendendo, seria a letra S. Então, entendeu? São multi-estimulações, né? Para a gente não ver só a questão auditiva, mas auditiva, visual, tátil e sinestésica. E qual foi o resultado do Catarina? Em 4 sessões, em um mês, uma vez por semana, Catarina aprendeu 16 letras. Em um mês. 16 letras, formando sílabas, palavras e frases. Em 4 meses, Catarina estava fazendo bilhetes para os familiares. Por que isso, esse sucesso? Pela participação da fonoaudióloga, pais, criança e professora. E aí, para vocês terem ideia, como funciona essa estratégia? Aqui tem um desenho, você vai se inscrever, né? E aí, vamos supor que a gente for pensar
E aí, no início, dá um curto-circuito, né? Porque a gente pensa, o relógio é de relógio. É assim, na vida da gente toda, né? É B de bola, T de tatu. Só que o raciocínio não é a primeira letra do objeto. Não é a primeira letra da palavra relógio. Mas é o que significa, qual é o som do relógio. Como é que a gente diz o som? Não pode ser tic-tac. Porque tic-tac são quantos sons? Ó, T, I, C e o A. São 4 sons de tic-tac. Né? Aí não seria. Teria 4 fonemas, é só um som. Qual é o som que eu posso fazer? É um fonema. Se eu faço ti, são 2 sons. Então só um fonema. Esse é o fonema T, que é o som do relógio. Então a gente tem que reprogramar isso na mente da gente. Porque a princípio a gente enlouquece, né? Mas na R de relógio, a palavra relógio começa com R. Mas qual é o som do relógio? Tá? E aí a língua está atrás dos dentes superiores. A laringe não vibra. E o ar sai fora pela boca. E como é que eu faria com as minhas mãos fazendo o som do relógio? Mostrando o movimento do ponteiro do relógio. Como é que eu poderia fazer? Pode ser assim, pode ser do ar, pode ser no pulso, né? Pode passar. E aqui está uma foto de Catarina, eu bem novinha, né? Meus 35, 40 anos. E eu fazendo um gesto da mão e Catarina olhando para o meu dedo, filando, né? Pode passar. Aí outro exemplo é o fonema R, que é o som da moto. Então veja, a palavra moto começa com M, mas o som da moto qual é? R. E como é que eu faria com as mãos para fazer o gesto da moto? Olha aí. R. Muito bom, vamos passar. Olha, eu estou fazendo o gesto e Catarina não está nem olhando mais para a minha mão. O próximo. E aqui outro exemplo é o som da chuva. Como é o som da chuva? E como é que eu faria com as minhas mãos? Veja, gente, é muito o quê? Natural. É muito natural. Então vamos passar para frente. E aí a Catarina fazendo na chuva, não, toró, né? Ela está fazendo isso. Muito fofa. Pode passar. E aí o bilhete. Catarina, a mãe dela mandou para mim, olha que lindo que Catarina fez na escola. Aí veja que interessante, eu passo agora não. Nesse bilhete está para Valério, Feliz Natal. Você pode observar que tem trocas, né? Em vez de dizer da S, em vez de L, da U, que são normais do processo de escrita, não é verdade? E o que aconteceu? Valéria. Exatamente, fala como se ouve. E aí, ela mandou um bilhete para Valéria no Natal. Porque ela tinha ido para um médico e tinha um bebezinho chorando muito. E Valéria tinha comentado que ia levar para casa dela esse bebê. Vamos passar agora os slides. E aí vocês vão ler do lado direito o que está escrito. 1, 2, 3, já. Eu não quero que você tenha outra vida. Somente eu. Beijo de Catarina. Tem vários erros, várias trocas, mas que normal, muito normal, no processo de leitura e escrita, de aquisição da escrita. Não é? Então, veja só. O que é que eu quero colocar com isso? Isso em 4 meses, minha gente. Ela levou de 7 anos até 13, de só reconhecer as letras, para 4 meses depois ela está fazendo bilhete. Pode passar o próximo. E aí esse foi o bilhete que ela fez para a Amanda, ó, em 2005.
tinha a Amanda, a irmã dela. E aí ela disse, a Amanda tinha pego uma aula dela sem pedir. Pode passar. Vamos ver aqui, Amanda. Você não pode pegar A lancheira. a lancheira. A boneca também não pode. Nem mandou um beijo, né? Então as únicas trocas foram trocas mais complexas, né? O bem no final, né? Lancheira que tem um N nasal. Né? Então nas estruturas consoante vogal, ela estava fazendo bem direitinho, até porque eu não tinha ensinado ainda. A gente só ensina primeiro as sílabas simples. Pode passar. Um ano depois, ela fez esse bilhete para a mãe dela. Bora ler? Você é a maior. Mãe, você é a mãe mais bonita. Sua filha é Catarina. Veja que maravilha. Aí veja a importância de você trabalhar a leitura escrita. É eficiente. Porque você passa vários anos na escola. Como a gente vê. Inclusive a mãe de Catarina dizia que ela já está, para ela a escola era para socializar, porque ela achava que ela não ia aprender mais ler. Então isso é muito frustrante para a criança, frustrante para os pais. E a perspectiva, quando você está aprendendo a ler, a escrever, além de você vislumbrar mais coisas na sua autonomia, na questão profissional, você também está trabalhando o cérebro. São outras regiões que estão sendo trabalhadas. E aí, por isso que é muito importante a gente ver, meu Deus, qual é o canal do meu aluno? O que é que eu posso fazer para esse aluno aprender mais rápido e aprender de verdade? Pode passar. E aí eu pergunto, qual é o papel do fonoaudiólogo? Alfabetizar, repassar seus conhecimentos aos professores. Na realidade, ele tem os dois papéis, porque a gente, enquanto competência, a gente pode alfabetizar. Mas só que eu alfabetizo uma criança, se eu for ensinar os alunos, vão ser dezenas, centenas de milhares de alunos aprendendo. E essa é a competência do professor, não é? E aí é que está o fonoaudiólogo educacional, para estar repassando esse conhecimento ao professor, dando suporte e garantir também que essa, com mais uma pessoa importante, um profissional importante, para garantir essa inclusão. E eu fico felicíssima de falar aqui, porque aqui no estado de Pernambuco, durante a época que eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, foi instituído o cargo no setor agente educacional, técnico é massa, técnico, exatamente. E só que, eu acho que foi uma vez só que teve concurso, não foi? Depois não teve mais. E quantas prefeituras também nem fazem, nem tem esse cargo institucionalizado. Então é algo que eu acho que é algo a se pensar como a escola desse, porque esse fonoaudiólogo, ele tanto está na saúde como está na escola. E ele é peça-chave, porque a maioria das crianças com síndrome de Down tem dificuldade de linguagem. Isso já foi abordado aqui. Então, como é que você vai trabalhar essa leitura se a criança não consegue dizer determinados fonemas? Fica muito mais difícil, professor. Não é o professor, mesmo na formação que a gente dá, com a cara da formação que a gente faz, a gente ensina todos os fonemas, como articular cada fonema, sensação tátil, sinestésica. Então, os professores saem super seguros daquilo. Só que, muitas vezes, a questão é fonoaudiológica, então ele tem que ter um fonoaudiólogo para estar acompanhando, né? E ele pode dar esse suporte. Vamos passar. E a gente já fez formação em vários, inclusive aqui, pela secretaria, a gente já fez formação também, pela Assembleia Legislativa. E agora a gente vai começar, eu estava querendo me recuperar da voz, que em comparação com o meu estado, eu super melhor, para a gente começar a fazer os cursos online também. Então a gente já teve vários estados, aqui fora de Pernambuco,
em vários estados, inclusive também a gente foi lá em Porto. Pode passar. Tenho 3 minutos. Pronto, então eu só vou mostrar isso aqui, que vai ser nos meus 3 minutos, que foi um trabalho que foi feito com as alunas de Amatine. Porque até esse momento, antes de eu trabalhar na Amatine, eu tinha certeza que essa estratégia era maravilhosa para a criança com dificuldade de aprendizagem. Mas eu perguntava, e a criança, se não tiver dificuldade de aprendizagem, como será que essa estratégia vai funcionar? E aí a gente fez um estudo, todas as alunas escolheram alguma criança que tivesse, depois de 5 anos de idade, para aplicar essa estratégia para ter o resultado. E aí a gente publicou no livro da Paulinas um estudo de caso, que foi com essas 2 alunas da FAPI, Maria Lucilene e Cleide Lima, pode passar. E aí, nesse caso, foi uma criança com 5 anos de idade, do sexo feminino, escola privada, infantil 4, fazia aquisição da leitura escrita, conhecia todas as letras do alfabeto, mas não sabia ler. Isso é clássico, né? Nessa idade. Ela não apresentava deficiência e dificuldade de aprendizagem. Foram feitos 4 encontros de 30 minutos em dias alternados. Vamos passar. No primeiro encontro, foi feita uma avaliação com a criança. E ela disse assim, ó, eu não sei escrever as palavras direito, eu sei escrever letras. E pediu-se a ela que ela escrevesse as palavras macaco, pé, sapato, vaca, cavalo e pirulito. Pode passar. E aí, depois que foi feita a avaliação dela, se ensinou as vocais, só as vocais. Pode passar. No segundo encontro, no terceiro encontro, ensinou-se as consoantes daquelas palavras, de sapato, de pato, de pia, de cavalo, não está entendendo? E no quarto encontro, foi feita revisão e pediu para ela escrever as palavras, depois que se ensinou cada letra com suas e gestos. Vamos passar. Aí veja que interessante, minha gente. Na primeira avaliação, o que aconteceu com ela? Ela escreveu palavras aleatórias, qualquer letra ela saiu escrevendo, então não tinha consciência, ela estava na fase pré-silábica, né? Então, macaco, ela escreveu assim, pé, sapato, vaca, cavalo, pirulito, pode passar. Olha só, no segundo encontro, só tinha sido ensinado só tinha sido ensinado as vocais. Só foi ensinado as vocais. E aí ela já fez o quê? Ela já passou que antes era pré-silábica, passou para a silábica alfabética, alguns alfabéticas, né? Outros só silábicas. Pode passar. E no quarto encontro, ela passou para a alfabética, minha gente. Veja que coisa interessante. Então, pode passar. Então, uma estratégia que ela é muito boa para crianças com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, ela é fantástica para quem não tem deficiência e dificuldade de aprendizagem. Então, o que é isso que a gente chama? A inclusão inversa. Eu vou proporcionar a todos o que seja também bom para a pessoa com deficiência, com dificuldade de aprendizagem. Porque todo mundo vai se beneficiar. Não vai ficar aquele lá atrás, porque só está tendo estímulo auditivo. E agora a gente vai fazer uma brincadeira. Aqui vocês vão treinar agora esses sons. Vamos lá, a moto. Como é o som da moto? Quem se lembra? E o som do relógio? E o som do avião, vou ensinar aqui, ó. Asa, né? Asa do avião, como é que faz a mão, né? Certo? Vamos passar, vou terminar agora, vou terminar. Olha, vamos passar. E
agora vocês vão, escreve para a Rebeca, vocês vão tentar para mim ler, baseado no que eu disse, que era que palavra é essa? Vitória, que é isso que eu quero para vocês saírem durante a vida de vocês, ter muita vitória, e essa que está aqui no trabalho da gente, e a última vocês vão tentar ler essa palavra que está escrita aí, que nós assistimos uma palestra minha, né? Quem assistiu? Obrigada, então vamos fazer obrigada agora. Nós que agradecemos, a Secretaria de Educação agradece. Cada palestrante, cada palestra, cada situação é muito importante a gente ouvir. Observem que os pontos que a Adriana colocou aqui, ela faz referência não só à pessoa com deficiência, né, como vocês viram. É óbvio que vai ser bom para todo mundo. E isso é também adaptação. É adaptação, é respeito, é dizer que o outro também pode aprender. Ah, mas eu vou separar aqui, como já aconteceu, chegar numa escola e, ó, dividir aqui essa parte aqui para as pessoas com deficiência, essa daqui sem deficiência. Não, adaptar é isso. É fazer essa diferença e fazer com que todos tenham voz e vez, né? Falando assim também. Incluir é exatamente isso. E que bom que temos essa estratégia, foi por isso que eu sabia do trabalho de Adriana nesse contexto, fiz questão de convidá-la para fazer essa multiplicação aqui desse conhecimento, que é fantástico e já acontece, não de agora, quando eu vi em 1983, quando eu comecei lá atrás, né? Todo o processo até hoje, quando a gente vem falando sobre esse desenvolvimento. E com certeza vocês, colocando tudo isso em prática, precisando do apoio que a Adriana também, ela deixou aqui. Tu nota só o e-mail dela também aqui, que ela deixou, né, no Rio das Meninas, mas quem quiser ter acesso à Priscila ou a Jeane pode nos procurar também, que a gente passa os contatos. Né? E aí, ter acesso com mais detalhes, porque é óbvio que ela tem muito mais para falar sobre esse assunto. Tá? Eu sei do trabalho do fonoaudiólogo, eu também tenho uma filha fonoaudióloga e faz um bom trabalho, não exatamente nessa parte de Adriana, mas cada um com sua especificidade. Então, gente, e agora eu convido com muito prazer as palestrantes para comporem a mesa. Bom dia. A minha pergunta vai para a Adriana. Adriana, enquanto você falava, eu já comentava aqui com o professor Lúcio, que é o gestor lá do CAE, o trabalho do CAP, o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, e atualmente estou na coordenação. E aí eu já comentava com ele, eu já pensava em que adaptações a gente poderia fazer para atender uma pessoa com deficiência visual, né, que chega sem ser alfabetizada através desse método, sons e gestos que é o alfabetismo. E aí a pergunta é, você já teve alguma experiência utilizando esse método com a pessoa com deficiência visual? Foi interessante a sua pergunta. Quando eu estava na Fafiri, a gente teve a oportunidade de ter um aluno que era um aluno, ele era cego, ele era aluno da Fafiri. E aí, ele até, porque assim, sempre na aula, no final da aula, a gente tinha a parte prática. E aí ele ficou de trazer uma criança, mas aí a criança não pôde vir. Mas a gente já conversou e viajou na maionese, né? Não conseguiu colocar em prática, mas que era... Na verdade, eu não vou dizer a você não, você que vai dizer para mim, como é que você, eu disse para as pessoas, o que é que você acha que poderia ser, em vez de ser papel, porque esse material é papel, tá? É um papel que a gente trabalha mostra nos desenhos. Então, não foi um recurso como foi
papel. Por que você acha que para fazer um trabalho, por exemplo, do S, que seria a cobra, o que a gente faria? Não seria também trazer uma cobra. Mas o que é que você acha que esse aluno sugeriu? Em vez de ser um papel com o desenho da cobra. Talvez um material concreto. Exatamente. Substituir o papel, o desenho, pelo concreto. Exatamente. Porque lá que aquele concreto, ele não vai ser uma cobra de verdade, vai ser algo de esquerda, Exatamente. Então, foi muito interessante, porque inclusive eu confeccionei na época da loja Berlindas, porque eu não, pedi uma pessoa para confeccionar. Porque pode ser de biscuit, pode ser de lã, de pano. Foi uma experiência fantástica. A gente só não conseguiu aplicar, porque o menino não foi. E se ele não conhecer o som também, porque uma pergunta que eu fez, e o aluno da pessoa vai conhecer o som da moto diz, aí eu já, às vezes pode tentar gravar o som. Aí isso vai apresentar o mundo para ele, utilizando outras estratégias. Exatamente. Você apresenta um som e um gesto, usando outras estratégias. Exatamente. No caso do gesto, a gente vai ter que direcionar, né? Porque ele não está vendo o gesto, mas vai direcionar para ele, com a mão da gente, né? Para ele fazer. Viu? É muito interessante a palestra de Adriana. Eu queria saber como você conseguiu fazer uma metodologia com foco no surdo, professora. Eu sei Libras, mas alguns surdos não sabem. Eu queria aprender como a fono, né? Como, por exemplo, no caso dela, falar. Como conseguiu ensinar? Ela achou um slide legal, as letras, né? Foi interessante. Mas como ensinar o surdo? Ela ficou meio com dúvida nessa parte. É interessante, né, que essa estratégia, ela foi inicialmente criada para ensinar a Catarina que tem síndrome de Down. E aí eu tive o prazer eu fiquei com surdo, sabe o que seria interessante? Ione encaminhou o menino surdo, você lembra? E aí lá no Instagram de Sons e Gestos, você vai ver ele falando e lendo. Porque na estratégia, quando a criança, no caso do surdo, ele não fala, eu vou ensinar ele a falar e a ler. E aí, por exemplo, na hora que vai ter o som, por exemplo, se eu vou fazer o M, aí eu vou fazer assim, ó. Que é o som da vaca. E aí, tem um pedaço de papel aí. Não quiser remodiar. Isso eu aprendi para trabalhar com fissurado. Então, por exemplo, se eu faço pá, 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 então o P, o som sai pela boca. Mas se eu fizer má, não sai porque sai pelo nariz. Então quando eu faço má, eu vou botar a mão no nariz, para sentir pelo nariz, botar a mão na laringe, para sentir a laringe. Então, por exemplo, o N. Se eu quero fazer o N, a língua está aqui. E o nariz vibra. Já o P é o mesmo jeito. A língua está aqui, mas o nariz não ressoa. Então o N não acontece nada. Já vou fazer o T, ó. E é assim que a gente ensina o surdo a ler e a falar, através da estratégia Sons e Gestos. Eles amam. Agora veja, uma coisa que eu digo. O surdo vai falar se ele quiser. Porque na época que eu me formei,
a gente era obrigada a oralizar o surdo. E a gente não podia fazer gestos. Agora a gente entende que é o direito do surdo falar o português, que é a língua aqui do Brasil, se ele quiser. E dá o fonoaudiólogo para ajudar. Sentir a laringe, sentir a pressão intraoral, né? Ressonância nasal. Vamos todo mundo botar a mão aqui. Faz assim, Agora faz Agora faz i. Faça i, a. A diferença do i e do a. E ressoa. O I, a gente sente mais a vibração. O i. O i ressoa, então existe toda uma caixa torácica, todo a laringe, o rosto, a cabeça. Quer ver uma coisa? Bota a mão aqui na frente. E faz assim, o som do bota a mão aqui. Agora faz o S. Qual a diferença de temperatura? O S é frio e o X é quente. E aí o sono vai percebendo isso. Então é fantástico essa estratégia. Por isso que a estratégia que antes foi para ensinar a ler, ela agora ensina a falar. E o engraçado é que quando em 2000, no ano 2000, eu ensinava a criança a aprender a falar, só que eu fazia assim, bem engraçado, eu fazia, tem até no Diário Pernambuco, tem uma foto que saiu uma matéria, eu fazia assim, vamos fazer o som do espanto, aí estou eu com a mãe fazendo assim, oh. E agora como é que eu faço o som do espanto? Oh. Eu só não tenho gesto, né? Você não vai repetir. Deu para entender? Não, você vai entender. Eu quero agradecer. Isso, eu sei que posso contar. Nós somos assim. Nós intérpretes, existe uma regra, uma ordem de roupas, uma ética de roupa, de acessórios, mas a gente sabe que uma necessidade, como dizem alguns surdos, pior é zero. Então a gente vai lá e faz a interpretação, qualquer coisa que aconteça. Então, eu quero agradecer as minhas colegas intérpretes, Isabela, Magna, que estão aqui participando, todos vocês, o CAP, o CAIS está aqui, o CAP Centro de Apoio à Pessoa Cega, Lúcio também que está aqui, o nosso atual diretor, Tatiana também, a nossa coordenadora do CAIS, todas as pessoas que estão aqui, que já estiveram aqui, mas precisaram se ausentar, que estão aqui, e a mesa, principalmente aqui, nossa equipe maravilhosa que veio falar hoje aqui, Jeane, que quando eu a convidei, falou, olha, eu não só vou, como eu vou levar mais uma pessoa, que era a Priscila, que eu tive a oportunidade de conhecê-la. Então, obrigada pela grande e valiosa contribuição. A gente pode não sair conscientizados, mas informados, a gente vai sair. A consciência vem de acordo com o que você vai receber, como você vai aproveitar essa informação. Jeane, com sua maravilhosa, não é a primeira vez que Jeane é convidada para os nossos eventos, ela já fez oficinas também, ela é muito competente na área, assim como temos muitos profissionais aqui também competentes e que, por algum motivo, ainda não estão aqui, mas podem sim serem convidados. Nossa querida Adriana também, com sua experiência riquíssima e de muitos anos atrás, e os cabelos grisalhos não são do tempo, mas sim as experiências ou até a genética. Não é exatamente nessa ordem, né? Mas a experiência conta muito. Quanto mais experiência a gente deve multiplicar. Algumas pessoas sonegam imposto e experiência, mas a gente não deve fazer nada disso. A informação não deve ser sonegada, assim como o imposto também não. Então, que a gente multiplique sempre que a gente tem o conhecimento. E saibam, a gente tem a condição, sim, de mudar o Brasil, de mudar o mundo. Mas é preciso que a gente comece, que a gente faça valer. Então, a Secretaria de Educação,
a Gerência da Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania Políticas, tenho que agradecer imensamente a todos que estão presentes e aos palestrantes com sua brilhante explanação que tivemos aqui hoje. Muito obrigada e a participação de vocês com as perguntas, com toda a atenção voltada para a gente. Muito obrigada e até o próximo encontro, se Deus quiser.